Bom, boa noite. Eu estou tentando fazer uma live com o pessoal do literário e não está funcionando. Não pode. Muito estranho o que está acontecendo aqui. Bom, estamos tentando com o pessoal do Instituto Literário para iniciarmos a nossa live sobre formação do imaginário, mas simplesmente não está indo. E não sei a razão. Não pode participar. Fomos realmente boicotados. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Mas isso não significa que vocês não ficarão sem conteúdo. Se não funcionar, eu vou passar para vocês o conteúdo que eu havia preparado. Bom, não pode participar, então vocês não ficarão sem conteúdo de qualquer forma. Chorou a live, mas não a minha. Eu vou passar aqui as informações que eu havia preparado para o Instituto Literário, que faz um trabalho muito bom, e ele pode ficar encarregado de divulgar esse vídeo ou passar as informações como quiser. Dizendo de forma alguma que ele não pode participar, o que me é muito estranho. Com medo de ser descoberto? Não, não. Quer dizer, não sei. Vamos fazer a última tentativa e se não rolar, eu vou passar o conteúdo que preparei para a live aqui para vocês. E depois posso fazer um resumo escrito do Matheus, do literário, passar para o pessoal que tiver interesse, um PDF, sim, um documento, sem nenhum problema. Aguardando ele responder, porque se ele não responder, vai ter live de qualquer forma. Quem dá a cara tapa, não deixa solicitar, então. E... transmissão ao vivo. Mais um minuto, se não rolar, vai ser no improviso aqui, eu e vocês, vocês e eu. Só mais uma vez. Aê! Finalmente!
Rapaz, isso é um milagre. Rapaz, o que aconteceu, hein? Rapaz, ele tava acusando aqui que eu não poderia enviar a solicitação. Que Ele disse coisa. exatamente isso. Você não pode enviar a solicitação. Eu acho, na verdade, que o Zuckerberg tá com medo, tá cagando, entendeu? Ele tá pitando aqui pra gente e ele acabou, né? Querendo boicotar, mas a gente insistiu tanto que ele desistiu. É, vencer pelo cansaço, né? Exatamente. Depois, É, depois mas... dessa batalha toda, a gente até se perde pra começar a live. Ó, a Paula Dortas, hein, tava triste, coitado. Eu também tava, pô. Tem quase uma semana trabalhando nesse conteúdo. É bronca. Aqui não é só chegar e falar, não, né? A gente tem que pesquisar, tem que fazer pauta, tem Claro, que não, com certeza, com trazer certeza. opinião, tem que fazer muita coisa. Nando, eu te chamei aqui, eu te fiz o convite primeiramente, depois você reforçou o convite, né? Vamos fazer, não vamos ficar só no vamos marcar, Claro, porque eu acho claro. que a gente pode unir dois assuntos que aparentemente são diferentes, né? O jornalismo e literatura, mas que no fundo tocam numa mesma faculdade do nosso pensamento, que é a imaginação. E o título da nossa live, ele já faz uma afirmação, né? Que a linguagem atual do jornalismo ela está deformando, danificando a nossa imaginação. Então, o que é que você pensa sobre o assunto? Como é que isso ocorre? Existe realmente essa deformação do imaginário pela linguagem do jornalismo? Veja só, a sua consideração ela é muito importante para os dias atuais, porque eu percebo que o jornalismo hoje, infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, sendo eu um jornalista, que os profissionais do jornalismo me parecem que estão muito mais focados em opinar do que relatar os fatos. E esse não é o papel do jornalismo. É óbvio que o jornalismo ele abarca também a possibilidade do profissional da comunicação poder opinar sobre determinados assuntos aos quais ele considerar importante. Mas a função mater, a função fundamental do jornalista é relatar os fatos. Isso não está acontecendo. E por outro lado, você tem um problema também, que é com a questão da linguagem. Os termos utilizados estão absolutamente pobres nos dias de hoje. Você veja que os jornais, eu recentemente estive no arquivo público aqui da cidade do Recife e precisei pegar uma edição de um jornal antigo, de 97, aliás, mas bateu a curiosidade, fiquei vendo as edições década de 70, década de 80. E era incrível como as matérias eram escritas, porque a linguagem utilizada era muito boa. Não era uma linguagem elitizada, uma coisa rebuscada, mas eram termos que hoje, para nós, tornou-se muito incomuns. Então, se os termos de um vocabulário rico, como a língua portuguesa, vai se perdendo com o passar do tempo, é óbvio que você vai começar a ter também um problema no imaginário da população. Porque um bom vocabulário, ele é o pressuposto fundamental para que você possa exprimir aquilo que você está sentindo. Então, eu acho que hoje o vocabulário do jornalismo ele está, infelizmente, está se perdendo muito. E uma característica disso pode ser percebida pela questão das crônicas. Você não tem mais cronistas hoje no Brasil, praticamente. Né? E na década de 80, até mais ou menos na década de 90, você tinha ali um bom número de cronistas. Nelson Rodrigues, por exemplo, fez soma nas crônicas futebolísticas dele e outras sátiras também. Me parece que hoje só existem dois cronistas no Brasil, que é o Alexandre Arquer e o lá de Londrina, que é o Paulo Briguet. Eu Sim. só conheço esses dois, me parece que só tem eles. Eu acho, e se você procurar em qualquer outro país, existem muito mais cronistas na área do jornalismo. Então eu acho que o jornalismo ele hoje sofre um problema da linguagem utilizada e o vício em opinar em cima um baixo entendimento do assunto é o que me parece que está danificando muito o imaginário popular nesse sentido. Exatamente. Eu concordo plenamente com você e, e queria trazer uma outra questão também. Além desse vício em opinar, que chega a ser engraçado porque é totalmente contra os princípios de uma profissão. É como se
um médico exercesse a função de um coveiro. É algo Sim, completamente diferente, tá? É como se um médico prezasse pela morte e não pela vida, não por salvar alguém, entendeu? É uma coisa tão absurda que chega a ser cômico o fato de que ninguém está se atentando a isso. Basicamente, as pessoas leem jornal hoje, né? Leem jornal hoje e assim ficam revoltadas, mas não tomam nenhuma atitude, né? Não tomam nenhuma atitude. Por exemplo, aqui em casa, né? Minha família tal assinam o jornal. Ainda chega jornal aqui e tal, semanalmente, está lá, chega o jornal. Mas é uma porcaria, obviamente. É uma porcaria, mas por que continua fazendo isso? Mas se tornou um costume. E justamente por se tornar um costume é que é perigoso. Que torna-se um costume uma linguagem mal utilizada. Torna-se um costume uma linguagem pobre. Torna-se costume notícias enviesadas. E isso vai moldando o pensamento de quem vai lendo. Isso vai moldando as ações, isso vai moldando aquilo que a forma com que você vê o mundo, né? E na minha opinião, quer falar antes? Pode falar. Não, Eu chego pode nesse ponto concluir depois. seu pensamento. Não, é porque eu já ia puxar outro ponto. Ah, Então, sim, muito bem. Você veja, a função do jornalismo em si como eu já lhes falei, é relatar os fatos. Mas o que é que está acontecendo? As opiniões estão vindo embutidas nas matérias, né? Isso tem revoltado muitas pessoas, isso tem também proporcionado a proliferação de muitas notícias falsas, de pessoas, as pessoas que fazem um mau uso das redes sociais, difundirem informações falsas. Mas vamos analisar o núcleo disso aí. Eu me recordo que em janeiro, eu ainda estava como estagiário da assessoria de imprensa, o presidente Bolsonaro esteve em Davos, na Suíça, onde ele fez um discurso rápido lá, né? Ele fez um discurso de considerado de 6 minutos e consideraram rápido. Qualquer pessoa tem o direito de fazer a sua consideração, se não necessariamente um discurso demorado, ele é bom, né? A Dilma Rousseff conseguia falar por 32 minutos, mas ela conseguia passar 32 minutos falando, mas sem dizer nada, né? Então, existe essa questão do tempo. Mas muitas notícias relatando sobre a participação do Bolsonaro no Fórum Econômico já vinham com opinião na manchete. A manchete dizia assim: em discurso rápido, Bolsonaro fala do Brasil. Eu vi outras que diziam assim: em discurso decepcionante, Bolsonaro fala isso. Veja, isso é o quê? Isso é a opinião do redator. As pessoas podem considerar 6 minutos um tempo rápido para falar, ou um tempo normal, né? Ou também podem fazer as considerações de achar que as considerações do presidente Bolsonaro foram boas considerações, foram umas considerações ruins. Isso cabe ao leitor e não ao redator. Então, hoje eu percebo que o leitor, ele, ao longo da história, nunca teve poder, né? Porque os jornais eram fechados e tal, então publicava sempre o que queria. Quando chega a internet, o leitor passa a ter poder. Porque antigamente, o leitor só tinha o seguinte: tinha seção de cartas no jornal, ele mandava para a redação, e se desse sorte, publicava. Se não, se não desse sorte, não publicava, e ninguém saberia a opinião dele. Ninguém saberia, a população não conseguiria ressoar aquilo ali, tá compreendendo? Então, o leitor ele dependia estritamente da opinião, da sorte da opinião dele sincronizar com a opinião do redator. Quando a internet chega, as pessoas passam a ter liberdade total para falar o que bem quiser. Então, ocorre justamente aquilo que ocorre uma espécie de inversão que a teoria do agendamento prevê, né? Que a opinião da imprensa consegue pautar o debate público, né? Quando chega o fenômeno da internet, quando chega o Facebook, o WhatsApp, etc., você vê o contrário, você vê o debate público pautando a imprensa. Tá entendendo? Agora,
isso é uma coisa muito recente na nossa história. E em função. Olha só, o Alexandre Arquet, acabei de falar dele, ele entrou aqui na live. Alexandre, um Coisa abraço para boa. você. Sucesso aí pro seu livro. O marketing que ele tá fazendo no livro dele é uma coisa sensacional. Eu queria ser o marqueteiro do Alexandre Arquet, cara, para lançar esse livro dele. Porque eu fico vendo os posts dele lá, comparando os livros do Karnal e tal. É uma coisa sensacional. Que bom. Eu disse aqui que só tem 2 cronistas no Brasil, você e o Paulo Briguet. Então é uma honra absurda ter você aqui conosco. Mas como eu estava te dizendo, Matheus, como esse fenômeno da população ter acesso, poder pautar as opiniões na internet e tal, e criar essa rede de pessoas que pensam nisso, não é algo recente, o nosso problema de linguagem não foi curado. Então, é por isso que quando a gente travou alguns debates, você conversando da sua iniciativa aí com o Dom Literário, eu disse, bom, faça isso para ontem. Por uma Uhum. simples razão, a gente precisa formar as pessoas para que elas possam opinar sobre o que pensam, onde quer que seja, mas com os termos corretos, que tenha um repertório de linguagem adequado. Eu me lembro quando, certa vez, eu estive na casa de um escritor, é, e ele me mostrou umas cartas que escrevia para a esposa dele na época que eles namoravam. Tudo bem que o cara era um escritor, mas os termos que ele utilizava eram uma coisa que, se botar hoje no jornal, ninguém vai conseguir ler. Agora, você acha que isso é bom? Isso é horrível. É terrível. Porque um escritor, veja, o papel de um escritor é fixar na história aquilo que ele está enxergando. Exato. Um escritor derruba um governo. Veja o que o Alexander Solzhenitsyn fez na União Soviética. Era exatamente dele que eu ia falar. O Pois cara é. sozinho derrubou um governo, assim, a Só, maior só, ditadura da história da humanidade. Não é um exatamente. governozinho, não é, sei lá, o governo da Nicarágua. Não é uma coisinha assim pequenininha. É a maior ditadura da história da humanidade. O cara, com seus livros, conseguiu derrubar, né? E isso que você está falando é muito interessante sobre os termos. E era esse ponto que eu queria ter puxado anteriormente. Mas ficou ótimo. É o seguinte. Por conta dessa má utilização da linguagem no meio jornalístico, onde a opinião está travestida de notícia, né? Onde a opinião está travestida de notícia, a população acaba absorvendo certos termos que, na concepção, são termos técnicos descritivos, mas na boca do povo se tornam xingamentos, se tornam instrumentos para agredir. Exemplo, 2 termos que hoje estão sendo muito utilizados: fascista e comunista. O fascista tem uma descrição, ele tem lá suas características do cara que é fascista, que defende o fascismo e tal. O comunista tem lá as características, o que é que ele pensa, o que é que ele faz, de que forma ele age, tá tudo lá certinho. Isso é um termo descritivo, tá? É um termo descritivo. Se você for olhar os teóricos do fascismo, os teóricos do liberalismo, os teóricos do comunismo, eles vão lá dizer, ó, minhas intenções são essas, 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 eu quero fazer isso, eu penso tal coisa, tal, tá tudo lá. É uma descrição do pensamento. É uma descrição do pensamento. No que é que se tornaram esses termos? Em xingamentos. Então, se aparece, por exemplo, como apareceu, sei lá, o Aécio. Apareceu o Aécio, eu me lembro muito bem disso. Então, ele é o ultra neoliberal. Não se torna uma Me lembro descrição disso de quem também. é o cara. Não se torna uma descrição de quem é o indivíduo. Se torna um xingamento, porque a palavra liberal pega mal, então vamos colocar a palavra liberal nele. Isso deforma a sua imaginação de forma que você não consegue mais enxergar os tipos humanos exatamente como eles são. Então, você não trata as pessoas, né, os indivíduos, como eles realmente são. O que é que eles pensam, o que é que eles fazem, como é que eles agem. Você começa a tratar daquelas pessoas reais como se fossem meros xingamentos. Você imprime um rótulo naquela pessoa e pronto, ela é aquele rótulo. Então, sei lá, eu já vi um cara que chega assim, rapaz, eu acho que, na minha opinião, o imposto não é roubo.
Aí chega aquele ANCAP, rapaz, você é comunista. Mas calma, o comunismo é outra coisa. Sim. Comunismo é outra parada. Eu tô falando que o imposto não é roubo. O que é que tem a ver com o comunismo? Aí, ou, mesma coisa, né? O cara chega assim, rapaz, você não acha que tinha que privatizar tal empresa? Rapaz, você é neoliberal. E às vezes mistura, né? Neoliberal fascista, que são dois termos completamente diferentes, Completamente antagônicos. Completamente. antagônicos, é. Completamente. Os caras se odiavam. Os caras se odiavam. Um matava o outro. Mas hoje, por conta dessa deformação da linguagem, você pode chamar um cara de liberal fascista. Que na realidade ele não existe. Não existe um indivíduo liberal fascista. E aí, qual é o problema? Qual é o problema disso? Que você incorpora esse tipo de coisa através da linguagem. Você lê aquilo, não sabe, não conhece os termos, não estudou, né, não entende história do fascismo. Normal, tudo bem. Todo mundo, nem ninguém nasceu sabendo, né, desse tipo de coisa. Você vai estudando, É. vai se interessando. Então você absorve aquela linguagem e acha que esse tipo de coisa tem correspondência na realidade, quando, na verdade, não tem. Você veja, essa questão de fascismo que você relata, ela é muito interessante porque, por exemplo, as pessoas, hoje qualquer coisa no Brasil automaticamente é fascista. Né? Essa questão que você fala de ignorar, quando as pessoas utilizam essa linguagem, ignora as formas humanas, existe também um outro fator nisso aí, que é a deformação do sentido daquilo que eles estão falando. Porque, por exemplo, fala a questão de, você mencionou aí, não quer privatizar tal coisa, você é neoliberal, você é fascista, não sei o quê. Sabe, fascismo, ele carrega consigo um conjunto de significados. Ele é uma ideologia, como Karl Marx dizia, é um arcabouço de ideias, né? Então, quando você chama alguém de fascista, então você quer, no mínimo, você tem que apontar qual é a ideia que ele carrega, não só isso, mas também a quem ele serve. E aí você já entra no papo de política. Agora, quando você analisa, por exemplo, os escritos do fascismo, você não vê e querer comparar isso com o liberal é uma coisa tosca, é uma coisa absolutamente ridícula. Se você ler qualquer coisa escrita sobre a questão da economia, qualquer escrito do Giovanni Gentili, que foi um dos maiores escritores do fascismo italiano, você vê que não tem nada a ver com o liberalismo. Se lê sobre, por exemplo, pega o livro do Almeida Moura sobre fascismo. O homem dizia claro e tranquilamente tem que ser uma economia corporativa, uma economia no qual um conjunto de empresas pudessem ter acesso ao Estado e o Estado iria financiar elas para poder gerar emprego. Aí, bom, fizeram isso aqui no Brasil, a Odebrecht fez isso, você viu o resultado, né? Então, essa coisa esses xingamentos, essas acusações reduzidas a somente ideologia, revela o problema na nossa linguagem também. Porque não necessariamente o sujeito que é fascista, ele vai externar o posicionamento dele que é fascismo. Não necessariamente o sujeito que é comunista vai externar isso. Agora, você tem que verificar a quem ele serve e em cima do conhecimento que você adquiriu, ou então dessa ideologia, você vai verificar se condiz com aquilo que você sabe dessa ideologia. O problema não é somente linguagem, mas é também a ausência de conhecimento para discernir quem as pessoas são, a quem elas servem, o que elas fazem. Como, por exemplo, qualquer pessoa se espanta ainda se você olha e diz assim, vamos dar um exemplo aqui, o Lula é comunista. Aí fez, não, mas ele não é comunista de forma alguma, ele deixou o capitalismo florescer aqui no Brasil. Mas eu digo, tudo bem, mas a política não se dá pelo que você pensa, mas pelo que você faz e a quem você serve. E aqui esses anos todos o Brasil serviu. O Brasil serviu a Farc, a Micheleno, a Foro de São Paulo, a republiquetas comunistas. Então, se você serviu esse pessoal, você tem, no mínimo, uma subserviência a essa ideologia. Agora, não é somente chegar e dizer, não, você é um comunista. Não, você tem que, no mínimo, tentar explicar, chegar a uma redução. O fascismo, o comunismo não é um porrete para você ficar dando na cara de todo mundo. Você tem que explicar o porquê que essas coisas estão acontecendo. O problema é que as pessoas não estão conseguindo explicar
Nada. As pessoas só estão sabendo xingar. Nós não vamos para frente dessa forma. Gente, o fundamental é o seguinte: você tem que primeiro estudar, você tem que verificar as questões práticas, tem que verificar como foi que essas ideologias foram impostas, né? Depois você chegar a uma conclusão, né? Agora, quando você não quer, quando as pessoas se recusam a analisar a parte prática e fica somente na teoria, então é fácil você dizer que o comunismo não existiu, que o fascismo não existiu, que o nazismo não existiu, foi tudo uma deturpação. Você tem que verificar o conteúdo e não somente a forma. O problema é que as pessoas hoje não estão nem querendo analisar a forma, as pessoas estão querendo analisar uma coisa, um mínimo fator externo para tirar conclusões preconcebidas. Isso não vai funcionar nunca. E o restante é isso aí. O imaginário das pessoas estão deformadas, as pessoas não conseguem ler, as pessoas não se interessam em ler. Bicho, o, o que eu considero por imaginário? Imaginário para mim, em resumo, para não estender muito essa discussão, nada mais é do que o conjunto de repertório que você adquire ao longo da sua vida. Simples. Não tem mistério nisso aí. Eu cresci, por exemplo, acho que foi semana passada que eu estava conversando com Raquel, minha namorada, nós estávamos voltando de um evento. Foi semana passada, foi num evento na Bienal do Livro. Eu falei assim, mas nega, eu chamei a nega, né? Quem moldou o meu repertório de cultura, em especial, foi meu avô. Mas eu tive uma divisão muito esclarecida do que eu tinha nas duas casas, porque eu sempre visitei muitos meus avós, sempre morei com os meus pais, mas sempre visitei muitos meus avós. Então, assim, meu avô sempre foi o cara da música clássica. Sempre foi o cara do Pavarotti, do Villa-Lobos, do Requiem Tavares, do Bach, né? Minha avó já foi a coisa mais romântica. Minha avó sempre foi o Altemar Dutra, o Calbi Peixoto, Nelson Gonçalves, etc. Em casa é uma coisa um pouco mais popular. Meu pai gostava de rock, Titãs, Paralamas, e minha mãe samba, pagode, essas coisas. Mas eu sempre tive muito bem esclarecido isso aí. E a leitura sempre foi incentivada para mim. Meu avô era jurista, tinha uma biblioteca em casa que, quando ele veio a falecer, uma contagem que a gente fez muito conservadora por cima, ele tinha 6.000 livros na biblioteca dele. Meu sonho. O meu é ter o dobro disso aí. Eu não vou deixar nem. Minha namorada vai ouvir isso aí, vai querer me matar depois. Mas enfim. Veja, o que ocorre nesse sentido? Meu avô sempre diz o seguinte: você tem que ler bastante. Quando você não entender uma coisa, você volte para ler novamente, né? E tente assimilar aquilo ali para depois você ficar pensando. Veja uma parte que lhe chama a atenção. Primeiro, meu avô não gostava muito da pessoa que ficasse viciada em ler, estudar por muitas, muitas e muitas horas. Ele fazia isso, mas ele fazia isso depois que era velho, depois que já era formado, advogado e tal. Vai concordar em ter um monte de livros. Tem que casar com as mulheres. Enfim. Mas o que acontece? Quando a gente vai estudando os livros, quando a gente vai crescendo, tendo a convivência, as pessoas da nossa família vão se tornando referências para a gente, né? Quando eu conversei isso com Raquel, ela fez assim: eu quero que os nossos filhos, você é que vai moldar a cultura dos nossos filhos. Mas por que ela diz isso? Porque ela confia na minha formação cultural para isso. Então, formação cultural, formação do imaginário do indivíduo, nada mais é do que a convivência que ele tem com as pessoas e a referência que ele vai tendo daquilo ali. Então, quando eu digo assim, por exemplo, que a pessoa tem um filho, eu digo: olha, ouça o máximo de música clássica possível, para ele, com ele estando presente. É porque, assim, os sons ali reproduzidos vão conduzir o seu filho a um estado de calmaria. E pouco a pouco ele vai crescendo e vai descobrir a arte do belo que tem aquilo ali. Eu não vou entrar na discussão da arte do belo agora, porque precisa de outra live para isso. Aí não, aí a gente precisava fazer uma série de lives. Claro, claro. Mas veja, em resumo, a beleza reinante na música clássica, ela é capaz de conduzir a pessoa a buscar outros conhecimentos ainda maiores e fortalecer o seu repertório de imaginação. Eu vou lhe relatar rapidamente uma experiência minha. Meu avô, ele tinha uma vasta coleção de música clássica, além dos livros.
né? Eu não pude herdar tudo, infelizmente, mas eu herdei os boxes, né? Entre os boxes houve um de Arthur Rubinstein que simplesmente não existe mais para venda. É o box do Arthur Rubinstein que tem para não dizer que não existe, eu só encontrei 3 exemplares na Amazon da Holanda. E não me pergunte por que na Holanda, mas só estava lá. E por US$ 400, a última vez que eu tinha visto. Mas ele tinha uma caixinha que era uma coleção de CDs de música clássica de uma revista estrangeira, se eu não estiver enganado. Entre os CDs tinha o compositor Edvard Grieg, não sei se você conhece ele. Ótimo. É fantástico, e aí eu coloquei esse CD para reproduzir. E teve uma canção que é muito conhecida, chamada Peer Gynt. Sim. Pierre, porque ele é norueguês, né? Então, P-E-R, Gynt, tem essa pronúncia do A, mas é G-Y-N-T. E essa canção começa devagar e vai acelerando, 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 pá, 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 e vai muito rápido. E aí eu decidi pesquisar sobre essa canção. Percebi que é o seguinte, essa peça, o Edvard Grieg compôs especialmente para o Henrik Ibsen, para a peça de mesmo nome. E aí eu comecei a ler Henrik Ibsen porque eu descobri através da canção. Você veja a conexão que iniciou. Eu comecei ouvindo uma música, eu descobri a história dessa música, eu descobri a história do autor dessa música, e depois descobri para quem foi escrita e comecei a ler as obras desse cara. E foi aí que eu cheguei. De Ibsen você foi para diversos outros caras. Claro, claro. Mas Ibsen me marcou muito. A peça de Peer Gynt eu achei muito maçante. Mas eu li outra peça dele que para mim foi fundamental, que foi O Inimigo do Povo, que é só o Dr. Sim. Thomas Stockman. Porra, aquela peça é uma coisa incrível. Aquela peça, para mim, ao meu ver, ela explica boa parte do Brasil nos dias de hoje. Eu acho interessantíssimo que a gente consiga abarcar o imaginário na sua totalidade, né? Porque a linguagem escrita, né, é uma parte que vai formar o seu imaginário. Eita, esse bichinho aí para coçar as costas é muito bom. É Rapaz, uma parte sou capaz de passar horas aqui fazendo isso. é uma parte, né, que forma o nosso imaginário. Mas por que essa parte é tão importante? Porque a sua capacidade de se expressar está diretamente relacionada com o fato de você ter aprendido alguma coisa. Então, se você diz que aprendeu alguma coisa, né? Muita gente, eu tenho muitos alunos que eu pergunto assim: bom, agora me explica o que foi que eu te disse. Ele fala: eu entendi, mas eu não sei falar. Então você não entendeu. É simples. Então Esse é o você não problema. entendeu. O problema é esse. Então a deformação que vem da linguagem, tá? E boa parte dessa linguagem jornalística atual, que tira a descrição exata de uma situação, a descrição exata de um tipo humano, ela deforma a sua linguagem ao ponto de que você não vai conseguir entender as coisas, você não vai conseguir entender o que você pensa, você não vai conseguir entender o que você vê, pelo fato de que você não tem vocabulário correto para isso. E, na minha opinião, isso é formado principalmente, também, né, principalmente, é o fator principal, mas não é o único, pelo tal do analfabetismo funcional. Que, resumindo, funciona da seguinte forma: como é que um jornalista, atualmente, vamos usar a figura do jornalista, uma silhueta aqui, tá? É um arquétipo, esse arquétipo que a gente está utilizando, desse jornalista que não sabe escrever e que danifica o seu imaginário, não é o Nando Castro, nem é Graças a Deus. não é todo mundo, tá? Mas a gente está utilizando esse arquétipo aqui. Esses caras, como é que eles leem hoje? E como é que os caras que leem os textos que ele escreve, leem? Eles não observam o texto e tentam compreender, bom, o que foi que esse cara escreveu? Eles não fazem esse tipo de coisa. O que é que eles fazem? Eles pegam o texto, pegam uma música, uma peça de teatro, uma fala, um ato, qualquer coisa, e pensam o seguinte: o que é que ele, no fundo, quis dizer? Não é o que está escrito objetivamente. Não é o que está ali exatamente descrito. É o que, no fundo, ele quis dizer. Por exemplo, o Solzhenitsyn, que é o escritor
que também pode ser considerado um jornalista, vamos dizer assim, né? Sem Que dúvidas. derrubou o governo da União Soviética. Ele começa o seu livro Arquipélago Gulag com uma confissão que, para mim, foi como uma facada. Porque aquele nível de sinceridade é um nível de sinceridade que não aparece nos nossos escritores, não aparece nos nossos jornalistas. Ele diz assim: eu passei anos sem publicar esse livro, é o início do livro. Eu passei anos sem publicar esse livro, mas agora que ele está nas mãos do governo, eu sinto o dever perante os vivos e os mortos. Ele diz algo, algo assim, que ele diz que ele sente o dever perante os vivos e os mortos de publicar. Agora é o que ele precisa fazer. Ou seja, ele começa com uma confissão, ele confessa que faz assim, ó, eu não ia publicar esse livro porque eu estava me cagando de medo de morrer, de matarem minha família, de acabarem com minha vida. Mas agora que já pegaram, agora já era, eu preciso publicar. Agora eu preciso mostrar para as pessoas o que é que está acontecendo. Esse nível de sinceridade, essa sinceridade que vem realmente do coração, o cara fala com o coração na mão, ele escreve com o coração na mão, não existe hoje nos nossos escritores. Né? Porque eles leem assim, esses escritores e jornalistas, eles leem dessa forma, não procurando a sinceridade, mas procurando o que está oculto no texto, que no fundo não dá para saber, tá? O que está oculto num texto. Pô, não é o que está oculto no texto, é o que está no próprio texto. Não o que está oculto na mente do escritor. Não é um exercício de psiquiatria. É um exercício de Exato. leitura, de conhecimento. Então, os jornalistas leem dessa forma e aí começam a escrever dessa forma e é um ciclo, né? Um ciclo, vamos dizer assim, é um efeito dominó. Acho que é a melhor imagem, é o efeito dominó. Sai de um, vai para outro e todo mundo começa a ler dessa forma, todo mundo começa a perceber a realidade dessa forma. Então, o seu arcabouço cultural, ele é completamente destruído, por quê? Se você lê uma peça do Ibsen, como o Nando Castro leu aí e contou a experiência dele com a peça, se você lê uma peça de Ibsen da maneira que você lê uma notícia hoje, ou da maneira com que você lê a maioria dos textos, que é procurando uma intenção oculta, você não vai entender absolutamente nada. Se você está lá, estou escutando as 4 estações de Vivaldi. Porra, o que no fundo Vivaldi quis dizer com isso? Não é o que no fundo Vivaldi quis dizer. Tá ali, porra. Tá ali, é o verão, é o inverno, a primavera, é a beleza de cada estação. É o que cada estação tem, é o espírito de cada época do ano. Tá lá, E se, tá exposto para você. Você não precisa procurar nada além disso. E na minha opinião, é o maior problema. Porque as pessoas estão procurando algo que não existe e não estão enxergando o que existe. Num texto, numa música, numa peça de teatro, num filme, num convívio, dia a dia. As pessoas entendem coisas completamente diferentes. Tá? Existe esse tipo de interpretação. Nando, tu só pode me informar em quanto tempo estamos de live? faço a menor ideia. Não tem aqui do ladinho, não? Mais ou menos a contagem? Não, Não? não está Ah, então aparecendo contagem. vamos falando até o Instagram Vamos cortar, porque falando eu sei até, que até corta em tiver 1 hora. assunto, até cair essa porra. Ó, Vamos embora. isso aí que você fala é muito interessante, que é o seguinte, para mim isso é a doença do imaginário. Você adoece o imaginário de uma pessoa assim. Você querendo ser um investigador por trás de tudo, que vai descobrir a função oculta, né? A função oculta daquele cachorro atrás. Você você nunca vai para frente com um negócio desse. Você tem que analisar estritamente o que está escrito ali. Você pode fazer depois uma análise da pessoa que escreveu, comprovando a quem ele serve, comprovando as ideias dele e refutando o texto com ele. Você tem essa possibilidade mediante um estudo prévio sobre o autor. O grande problema é que o pessoal estuda, pega o texto de um sujeito e já encontra todas as funções, todos os ocultismos possíveis e imagináveis ali. Não é assim que funciona. Você pode, por exemplo, pegar um texto, sei lá, do Viktor Frankl, né? Você pode analisar aquilo ali e dizer, olha, o texto é assim, 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 assim.
Mas o autor, ele foi assim, 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 assado. E você pode traçar um comparativo entre o texto e a pessoa. Isso aí tudo bem. O grande problema é que o pessoal lê as coisas e já tem uma definição pré-concebida de tudo. É tudo forma pronta, como se vivêssemos no universo das ciências exatas. É só aplicar a fórmula e a coisa deu. Né? Agora, isso para mim, veja, eu conversei, faz cerca de um mês que eu entrevistei o professor Olavo de Carvalho. Essa entrevista, inclusive, irá ao ar em breve. Tô esperando, meu filho. Cadê? Solta esse negócio pra gente. Eu vou dar um jeitinho nisso aí, porque eu tô tendo alguns problemas para o meu artigo ao ar. Mas, enfim, eu vou ver se antecipo o vídeo e depois que o artigo sair eu publico. Mas, enfim, eu perguntei a ele sobre a questão do seguinte. Ele tem um dos princípios da filosofia do Olavo de Carvalho os escritos dele sobre a psique. Que ali ele define em síntese muito, muito resumida, até grotesca quase. Que a psique em si é a liberdade do indivíduo de pensar por conta própria e ali exprimindo as suas opiniões em cima do conjunto de fatos que ele vai analisar. Eu perguntei, professor, olha só, quando você tem os fenômenos das ideologias de massa, você tem as pessoas ali, tipo, o pessoal da Coreia do Norte, né? Morreu o ditador, o pessoal vai chorar, ó, absolutamente. E você poderia dizer que isso é anulação da psique? Enfim, sem sombra de dúvidas. Ou seja, em resumo, o que nós temos hoje? Nós temos um jornalismo viciado em opiniões sem antes ter análise dos fatos concretos. E nós temos, por outro lado, infelizmente, muitos leitores que, levados pela baixa qualidade desse trabalho, tiram conclusões que não coincidem com os fatos, né? E que não se dão o trabalho de analisar as coisas. Então, eu verificar esse problema, eu lancei recentemente aqui nos meus stories o seguinte: para checar as fontes, para filtrar as notícias. Eu ensinei ao meu público, aos leitores e qualquer pessoa que estiver interessada em saber como é que funciona a obtenção de informações pelas fontes. Tem o meu último destaque aqui no perfil: filtro de notícias. Eu coloco lá, olha, as fontes são oficiais, oficiosas e independentes. Então, quando você vê assim, tal informação, e você abre o livro da matéria, que é o primeiro parágrafo, segundo fulano de tal, e esse fulano de tal não é uma fonte oficial, você segura. Acalma os nervos aí. Até que a fonte oficial se pronuncie. Olha, é fácil isso aí. Mas cadê que alguém aparece para ensinar esse pessoal? Aí, apareceu. Pô, finalmente teve alguém teve que botar o dedo na Alguém reta. tem que fazer. Né? Mas é o seguinte, a sugestão que eu dou para as pessoas que querem melhorar isso aí é o seguinte: veja, você tem duas opções de melhorar isso. Você se torna jornalista, você se qualifica pra caramba, aí você abre um jornal, ou entra para algum jornal e tenta fazer a coisa lá. Ou você, enquanto leitor, cidadão médio comum, você vai se qualificar para ler as notícias. E também Claro. para produzir informações, porque hoje todos nós produzimos informações, de alguma forma. Produzimos informação no WhatsApp, produzimos informação no Facebook, no Instagram. Então, essa coisa de repassar informações, basta você ensinar as pessoas a terem cuidado. Veja, na academia eu vi muito questão de temos que regulamentar a mídia, temos que regulamentar a internet. Bicho, isso aí é somente censura. Eu perguntava ao pessoal, eu digo, tudo bem, vamos criar aqui um monte de novas leis. Né? Agora, para a população em si, para o produto final, o que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão fazendo para qualificar os leitores? Para qualificar as pessoas que estão acompanhando o seu conteúdo? Está fazendo o quê? Nada, né? Você quer arrancar o dinheiro do pessoal, quer que eles assinem seu jornal, você vai dizer que seu jornal é o que diz a verdade, mas você não vai qualificar as pessoas para lerem outras notícias. Porque elas não vão ler somente o seu jornal. É inconcebível que você só leia um jornal. Só acesse uma fonte de notícias. Você pode ter o melhor trabalho do mundo, você pode ser o mais honesto do mundo, mas ela não vai ler somente o seu. Então o que é que você está fazendo para essa pessoa? O que é que você está oferecendo para que ela melhore a sua qualificação intelectual? Fazendo nada, né? Exato. Cara, é engraçado. Porque as pessoas esperam algo de outra, de que venha de baixo para cima, né?
que venha de baixo para cima, que chegue o Estado e fale assim, pronto, agora todos vocês são inteligentes e deixaram de ser analfabetos funcionais. E, pô, não é assim que acontece. E para você ver como essa deformação da linguagem afeta o imaginário diretamente, como é que eles chamam o projeto de regulamentação, quando na verdade é a mais pura censura? Mas eles colocam outro termo e acabam acreditando nesse termo e a realidade acaba se confundindo na mente deles. Eles realmente acreditam que é regulamentação quando é censura. Eles realmente É, creem nisso. Ou pelo menos a massa crê nisso, né? O pessoal que orquestrou com certeza sabe que é censura. Mas é para você ver como a linguagem, esse tipo de linguagem deformada realmente altera a sua visão da realidade. Altera a sua capacidade de percepção. O Nando fez o jabá dele, eu vou fazer o meu agora. Ele colocou lá, eu achei fantástico essa série de histórias que ele colocou, explicando como é que se analisa uma fonte, né? E isso realmente eu mesmo não sabia, eu tinha assim, eu tenho o meu bom senso, né? Eu sigo o bom senso. Pô, tal pessoa falou, vou esperar ela dizer, ou ouvir da boca dela ela falar. Uma fonte não oficial, às vezes nem cita a fonte que é que eu acredito, então não é assim. Então eu ia pelo meu bom senso, mas o manual que o Nando colocou aí no perfil dele é muito bom. Vocês depois, acabando a live, você entra lá, tira print de tudinho e espera, segue o Nando, espera ele colocar mais conteúdos como esses. E eu, no Instituto Dom Literário, já faz um ano eu estou fazendo live, cara, tem assim, facilmente mais de 30 horas de live, eu acho, no YouTube. Então tem muita coisa lá. No Instagram, eu cheguei a 400 posts um dia desse. Então tem muito texto, tem muitos stories, tem muito destaque, tem muita coisa. Mas o que eu estou focando agora, nessa semana, é o meu curso chamado Como Ler os Clássicos. Que é um curso só para o treino de literatura, para você saber o que você está lendo, para você não para você deixar de ser um analfabeto funcional e começar a perceber exatamente o que os grandes escritores escreveram. Porque é uma dificuldade. Se eu digo assim para você, cara, para você se curar desse problema, você tem que se treinar literariamente, você tem que se educar, tá? Mas como é que você faz isso? Eu tô fazendo esse curso justamente para guiar a pessoa na leitura dos clássicos. Então, na leitura de Dante, na leitura de Dostoiévski, na leitura de Tolstói, na leitura de Flaubert, porque esses caras do próprio Solzhenitsyn, então eu separei uma aula inteira só sobre o Solzhenitsyn, que é a primeira aula do que, que segundo embora, módulo. que embora a gente tenha falado assim de forma quase que banal, mas ler Solzhenitsyn não é fácil. Né, não é fácil, não é O livro de complicado. Solzhenitsyn não é um livro reportagem. Exatamente, é um livro Você bem encontra ali muitos pesado, bem aspectos, denso. você encontra ali muitos aspectos poéticos, muitas figuras de linguagem, você encontra muita coisa ali. E qualquer pessoa que abrir aquele livro não vai conseguir ler. Exatamente, Então, assim, a gente, por embora isso que eu tenha. estou tentando auxiliar. É que nem, por exemplo, quando eu falo do. Foi bom você citar Dostoiévski. Quando eu falo do Crime e Castigo, quando eu falo da história do Raskolnikov. Bom, você pode encontrar a história do. Eu posso chegar aqui e relatar a história do Raskolnikov para você, de forma fácil. Você abre o livro para ler, isso é complicado entender. Por exemplo, eu lembro quando eu comecei a ler Machado de Assis, eu não conseguia passar da segunda página, com os termos rebuscados que eu não conseguia. Eu achava, meu Deus, eu sou um animal, como é que eu não consigo ler Machado de Assis? E depois, quando eu fui percebendo que que isso era normal, eu fiquei, pô, mas que tristeza. Porque você chega para um americano, ele consegue ler Shakespeare tranquilamente. E Ah, o- uma coisa que não tem tanto tempo, que é o Machado de Assis, porque, veja até a percepção de tempo é difícil para as pessoas. é, Você fala de uma coisa de 10 anos atrás, as pessoas falam, nossa, coisa antiga. Não, para mim, antigo acontece para muito. mim é 80 anos, pô, é 60 É. anos, pelo menos. De 50 anos para cá, a coisa, já digo que é um pouco mais recente, é um médio longe. É antigo Outro para mim, é dia, 80. outro dia eu tava assistindo, acho que o Poderoso Chefão. E minha mãe chegou assim, rapaz, tu tá assistindo um filme velho. Eu falei, mãe, a senhora sabia que o Poderoso Chefão foi lançado no ano que a senhora nasceu? Porque se eu chamar ela de velha, ela não vai gostar, né? Então, pô, não é velho. Não é velho. Exato. O filme foi de ontem, basicamente.
Agora, o Everton Dutra, ele está com um questionamento aqui. O professor Olavo fala sobre o exercício de Stanislavski, eu sempre me enrolo para falar isso, para participar imaginariamente e afetivamente das condições existenciais que geraram a opinião. Não vai de encontro no que o Matheus falou? Não, Everton. O que foi que eu disse? Eu não sei se ficou claro. O que eu disse é o seguinte: a forma de ler não é se colocando no lugar da pessoa imaginativamente, porque o Stanislavski, ele fala isso. Para você ser um ator, e isso também é um exercício para escritores, tá? E eu estou falando isso porque eu passei muitos anos com o Raimundo Carreiro e ele me ensinou esse tipo de coisa aí também. Você tem que se colocar no lugar do personagem de forma análoga. Ou seja, por exemplo, O que morreu. você faria se estivesse no lugar dele? Exatamente. Por exemplo, morreu um personagem, morreu, sei lá, a mãe do personagem. Tá? Morreu a mãe do personagem, ele está lá sofrendo. Então, como é que eu vou passar essa dor? Eu vou me lembrar de uma morte que eu tive que foi muito impactante para mim, e eu vou, por fora, eu vou estar representando a morte do personagem. Mas por dentro, eu vou estar me lembrando daquela morte que aconteceu na minha vida. Ou seja, é uma situação análoga. E aí você descobre as intenções, você descobre o fundo daquilo que o personagem estava pensando. Mas não é a seguinte coisa, que é o que acontece com os analfabetos funcionais. O analfabeto funcional, ele não faz esse exercício. Ele só pensa, tá aqui o seu texto, tá? Você fez uma pergunta aqui, ok? Você fez uma pergunta normal, você teve uma dúvida, você fez uma pergunta, beleza. Como é que um analfabeto funcional interpretaria sua pergunta? Você vai falar assim: rapaz, esse Everton, ele tá falando mal do nosso trabalho, falando mal da nossa live, dizendo que a gente tá falando besteira. Assim que ele iria interpretar. Iria interpretar que a gente tá falando coisa errada, e que a gente tá falando merda, tal, não sei o quê. Mas não, você só fez uma pergunta. Você só estava em dúvida com alguma coisa. Por quê? No fundo, ele quis, ele quis inventar basicamente a sua motivação. Assim, rapaz, o cara fez uma pergunta que deselegante, ele me falando aqui, ou ao vivo, e o cara me questionando tal, ele vai interpretar dessa forma. Ele vai interpretar, às vezes, como um ataque, o que é uma simples pergunta. Isso é o que faz o analfabeto funcional. O método de Stanislavski, ele é um método para entender analogamente. É para entender e não inventar. Entendeu? Essa é a diferença, né? Então, é outro exercício que também é muito importante, que você aprende com a leitura de ficção, que você aprende com os clássicos. A partir do momento que você começa a absorver os modelos humanos descritos por Flaubert, descritos por Dostoiévski, descritos por Tolstói, por Proust, por Camões, por esses caras, a partir do momento que você absorve as lições de vida, a partir do momento que você absorve a linguagem com que os modelos humanos foram descritos, principalmente a linguagem, o modo como eles foram representados, é que você começa a trazer isso para a sua vida e perceber claramente quando um cara está escrevendo de uma maneira falsa, quando ele está mentindo. Isso é perfeitamente possível, porque você observa que ele não está fazendo uma descrição, ele está dando uma opinião. Um jornalista, quando ele está dando a sua opinião e não a sua opinião travestida de notícia, o cara que tem um treino literário, ele percebe isso automaticamente. Percebe isso automaticamente. Porque a carga dos grandes autores já proporcionou isso para ele. Por isso que é muito importante a literatura. E com essa explicação é que eu fiz a união entre o meu perfil e o do Nando. Por isso que eu achei tão importante. Porque uma coisa está afetando a outra e uma coisa é a solução para a outra. É a solução para a outra. Você ler mais ficção, ler bem ficção, se inscrever no curso do Instituto da Literário, isso vai fazer com que você passe a compreender mais a linguagem das coisas, a compreender mais essa linguagem do jornalismo, e você, com certeza, não vai deformar o seu imaginário quando encarar uma notícia como essa, quando encarar uma matéria feito essas tendenciosas e mal escritas. E elas são tão mal escritas que não é no nível conceitual. Tá? Não é no nível conceitual da coisa. O português é mal escrito. A gramática é terrível. Acho que o Nando pode até falar melhor disso, mas eu estou ficando assustado porque a cada 10 notícias que eu abro, acho que 9 ou 8 estão com algum erro de gramática. E não é erro de Rapaz, digitação.
Não é, por exemplo, o Essa que... cara clicou numa tecla e foi em outra. Né? É um erro conceitual de gramática que passou pelo jornalista que escreveu e passou pelo cara que revisou. Então você vê que tem muita gente aí que está com esse defeito. Essa questão que você fala de erros gramaticais já virou praxe. Agora, eu lembro o seguinte, quando eu era estagiário ainda, né, a gente tinha que Nando, receber, deixa eu só dar um aviso. Eu acho que já vai dar 1 hora, a live pode cortar a qualquer momento, a tá? qualquer momento. Então vocês fiquem ligados Então aí, vamos, tá? vamos embora. Vamos correr aqui. Mas em resumo, no estágio que eu fazia, recebia todos os jornais lá. Eu lembro de uma vez, eu não lembro, não vou lembrar a notícia, mas tinha um erro de crase na capa do jornal, Não, cara. tá? O que nós temos que curar no Brasil, urgentemente, iniciativas como a sua são importantíssimas, é parar com esse vício em títulos. Eu não sei se você já leu um livro do Lima Barreto, chamado As Aventuras do Dr. Bogolov. Ele é um Não russo, li esse. Não ele é li um esse. russo, ele vem para o Brasil, é um sujeito que tem formação universitária e tal, e disse, olha, um encarregado lá do Ministério da Agricultura, né, conversa a conversar e tal, disse, eu quero esse russo, quer dizer, eu quero começar como cultivador e tal. Ele sai fugir da Rússia por perseguição do czar e tal. Aí quando o cara, o burocrata do Ministério da Agricultura, descobre que ele tem um título universitário, ele fez, mas por que não disseste que tu és doutor Bogolov? Ele fez, mas no que isso muda? Ele fez, no Brasil isso muda tudo. Exatamente. Então existe o vício em títulos. Em dizer que o É, sujeito é doutor, eu não tem estudante de direito do quarto período, dizer, não, você me chame de doutor primeiro. me chama de doutor, é claro. Eu não vou Estu- dizer o que eu respondo aqui em respeito aos nossos seguidores, mas eu não costumo dar uma resposta muito Mas elegante, não. manda tomar no cu, né? Bom, foi você que falou. Temos que descrever as coisas como elas são, né, cara? Então, o que eu recomendo, o que eu posso deixar de recomendação ao pessoal, é o seguinte: corra desse negócio de título. Ah, eu vou fazer pós-graduação. Não. O que você vai fazer é o seguinte, você vai buscar compreender os textos como eles são. Você vai estudar, você vai procurar por gramática, você vai procurar por artigos, você vai procurar por crônicas, você pode procurar por artigos antigos, né, escritos nos jornais, né? Bicho, o Brasil foi um país que teve Paulo Francis no jornalismo. Paulo Francis E não estivesse faz vivo muito hoje, tempo, né? e não Foi foi muito ontem. tempo, foi até ontem, o homem morreu em 97. O homem é um escritor formidável. Se Paulo Francis escrevesse o que escrevia naquele tempo nos jornais de hoje, pouquíssima gente iria compreender, e os que iriam compreender iam compreender errado e iam querer matar o homem, como mataram. Eu canso de dizer, o Paulo Francis não morreu, o Paulo Francis foi assassinado. A pessoa que faz uma desgraça daquela com um processo em cima daquele cara, e que agora a Lava Jato descobriu que tinha razão, né, que para quem não sabe, Paulo Francis disse que acusou um diretor de receber propina lá, e não provou, né? Foi processado em 100 milhões de dólares, Ixi, teve um infarto, morreu. Ficou processado por causa desse processo. Então é o seguinte, busquem a leitura simples, não leiam por muito tempo, para não forçar a mente. Termos que você não entender, você vai anotar, depois você vai buscar no dicionário. E pouco a pouco você vai incorporar aqueles termos no seu dia a dia. Você vai ver a diferença. Faça esse exercício por um mês. Eu fiz esse exercício e mudou a minha vida. Começa a ler texto. Não vai pegar um Machado de Assis de cara, mas pega uma coisa um pouquinho mais mais velha. simples. Pega ali uma crônica de Stanislau Ponte Preta, pega uma crônica de Nelson Rodrigues, né? Que vai dar certo. Temos 20 segundos restantes. Então, desse é o último E recado. aí? Pronto. Então é isso. Pessoal que veio pelo meu perfil, sigam o Nando. Pessoal que veio pelo perfil do Nando, sigam o meu perfil. Vejam lá o que é que interessa a vocês. Eu tenho certeza que nós vamos ajudar muito vocês nessa questão. Valeu! Tchau, tchau, gente.